Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Cláudio Nor Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2024, a lição dos adultos, que está trabalhando com o tema As Promessas de Deus. O subtema do trimestre nos diz: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E nós já estamos de posse do conteúdo do próximo trimestre, que com a graça de Deus iniciará em janeiro de 2025. Nós trataremos sobre a defesa da fé. O subtema diz assim: combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, nós vamos tratar desse assunto. Já adquiri novo material, já selecionei o material que nós vamos utilizar no próximo trimestre. E você já é convidado, com a graça de Deus, a estar conosco neste próximo trimestre para estudarmos a palavra de Deus. Pois bem, nós estamos iniciando hoje o estudo da lição 11. Lição 11 deste quarto trimestre de 2024, que tem como título a provisão, a promessa de provisão. Provisão, necessidades satisfeitas, alimentos, roupa, vestuário, emprego e assim por diante. A promessa de provisão. O Senhor prometeu que vai prover as nossas necessidades. Nós já estudamos a lição 1, que falou sobre as promessas de Deus. Estudamos a lição 2, que falou sobre as promessas de Deus para Israel. Na lição 1, nós estudamos tipos de promessa, promessa condicional, promessa incondicional, promessa individual, promessa coletiva, promessa geral e assim por diante. Promessa para Israel, promessa para a igreja, promessa para o mundo, certo? Aí na lição 2 estudamos especificamente promessas para Israel. Na lição 3 nós estudamos promessas para a igreja. Então, se você tem dúvida, vá lá nos vídeos que nós fizemos da lição de número 3 e estude as promessas e assista às promessas, as reflexões que falam sobre as promessas para a igreja. Tem muita gente que é igreja, mas não desfruta das promessas. E tem pessoa que acha que algumas promessas que ali estão são exclusivamente para ele, quando na realidade as promessas são para o coletivo. Inclusive, aproveito para dizer para os irmãos que tem coisa que foi dito no Antigo Testamento que muita gente quer puxar para uma aplicação no Novo Testamento. Não tem base, não vai se cumprir, porque o que é do Antigo Testamento se cumpriu em Israel. A igreja não existia no Antigo Testamento, tinha alguns flashes da igreja no Antigo Testamento, mas as promessas da igreja estão no Novo Testamento, tá bom? A não ser aquela que diz: criarei em vós um coração de carne e tal. Aquele coração de carne se cumpriu na igreja, mas outras promessas, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a transformação, o revestimento, o arrebatamento, é tudo do Novo Testamento. Na lição de número 4, nós falamos sobre promessa e obediência, para sabermos que existem promessas que são condicionais, condicionadas à obediência. Na lição de número 5, estudamos sobre a promessa da salvação. Não tínhamos como seguir o trimestre sem falarmos da salvação adquirida na pessoa de Jesus Cristo, a promessa da salvação. Na lição de número 6, a promessa da cura divina. O Senhor Jesus Cristo curou no passado, aliás, ele como Messias, uma das suas características era curar as enfermidades, conforme disse o profeta Isaías. E ele curou as enfermidades, mostrou para todos que ele era o Messias, e ele disse para a sua igreja: aquilo que eu fiz, vocês farão e ainda obras maiores. Então, assista. Na lição número 7, nós estudamos a promessa de um novo coração, uma mudança de dentro. Não algo externo, mas algo dentro, algo interno, onde você não precisaria mais que a lei te obrigasse a cumprir. Você, de dentro para fora, você cumpriria naturalmente um novo coração, uma mudança de vida, uma nova perspectiva. Como disse ele a Nicodemos, como disse o Senhor Jesus: necessário vos é ou te é nascer de novo. Na lição 8, falamos sobre a promessa de paz. Aí nós estudamos, não paz eirene, que é a paz da ausência de guerra. Aquela nação não está em guerra com aquela outra, eles fizeram uma trégua, aquela trégua chama-se eirene. Ou fulano não está brigando com Beltrano, aquilo é eirene. Agora, quando a pessoa tem paz natural, paz fixa em si, é isso que eu quero chamar de natural, paz na essência, paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens, ele vive a paz shalom. Assista os vídeos. Na lição de número 9, nós tratamos sobre a promessa para pais e filhos.
Pais são bênçãos para os filhos, filhos são bênçãos para os pais. Então Deus tem promessas para pais e filhos. Lamentavelmente, alguns pais xingam os filhos, decretam na vida deles maldição, não entendem que eles devem orientar os filhos pelo caminho correto, mas a promessa diz respeito a pais e a filhos. Assista lá os vídeos. Os filhos também têm que aprender o seu lugar, viu? Aprenda, assista. Tem muito filho que tem agido antes do tempo, querendo ser quem ele ainda não tem condição de ser, tá bom? Assista lá os vídeos. E na semana passada nós estudamos sobre a promessa de proteção divina. Trabalhamos ali sobre a questão da batalha espiritual. Trabalhamos que a proteção divina está disponível a nós, mas começa já no nosso interior. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos agir de acordo. Aí, se nós tememos ao Senhor, a proteção do Senhor vem e chegará o dia em que todos os nossos inimigos serão aniquilados. E nesta semana, na lição de número 11, já próximo ao término do trimestre, pois falta agora só esta 11, a 12 e a 13, e aí o trimestre encerra. Nós estamos estudando sobre a promessa de provisão. Promessa de provisão. Provisão sempre foi e é uma preocupação de todos. Geralmente a gente diz, será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer aquela faculdade? Será que eu vou conseguir aquele emprego? Será que vai dar certo isso? Aí alguém vai casar e diz, será que eu vou ter condição de sustentar minha casa? Vão nascer filhos? Será que eu vou ter condição de cuidar dos meus filhos? E é tão interessante que Deus provê. Deus faz com que todas as coisas aconteçam no seu devido momento e tudo vai surgindo de forma que a gente nem acredita que aquilo foi Deus. Alguns até pensam que é a força do seu braço, quando na realidade chama-se provisão divina. Pois bem, em a promessa de provisão, nós temos 6 reflexões que nós haveremos de estudá-las. Lembrando que a cada 2 reflexões você estuda um ponto da lição. Assistiu 2, você está estudando um ponto da lição. Então, quem não tem tempo de parar para ler a revista, que eu acho um absurdo, porque a revista é pequena, se você parar para ler a revista, 5, 10 minutos você lê ela completa. Não dá para fazer um estudo, mas dá para você ler e compreender o assunto. Então, eu oriento que você leia. Mas se você assistir às nossas videoaulas também, no final da semana você tem pelo menos 2 horas de ensinamento para algo que vai acontecer em sala de aula por 45 minutos. Então, eu te oriento que assista às reflexões, tá bom? Segunda-feira, hoje, reflexão sobre a bênção de se entregar e descansar em Deus. Se entregar a Deus e descansar nele, que tudo provê. Terça-feira, amanhã, falaremos com a graça de Deus sobre lançando nossa ansiedade sobre Deus, porque Ele cuida de nós. Lançando nossa ansiedade. Sendo assim, estaremos estudando o primeiro ponto que nos diz a provisão das necessidades básicas. E eu acho que vocês ouviram quando eu falei aqui, lançando sobre ele nossas ansiedades. As ansiedades nos levam a problemas psicológicos, nos levam a depressão e coisas do gênero. Sendo assim, eu te apresento alguns conteúdos para te ajudar nesta semana. O primeiro conteúdo é esse aqui. Psicologia Pastoral. Este livro ele vai te orientar a compreender as necessidades de cada pessoa, desde criança, jovem, adulto e idoso. Ele vai te explicar que cada pessoa tem um ponto em que ele observa a vida, de uma perspectiva. Então você, para ajudá-lo, precisa analisar a vida dentro da sua perspectiva para que você saiba dar a palavra correta, porque às vezes o problema da pessoa é psicológico. Muitos têm necessidades materiais, é o que nós vamos falar esta semana. Dizem por aí que a fome acabou, mas não acabou. O governo que diz que é governo que combate a fome, na realidade é governo de miséria. Então, muitos têm necessidade material, mas outros, mesmo tendo condição financeira, estão passando por necessidades psicológicas. Este livro vai te ajudar. Aí eu trago também esse aqui, ó. Psicologia Bíblica, Soluções de Cristo para Problemas do Dia a Dia. Eu não sou psicólogo, né? Nem sou psiquiatra, nem sou psicanalista, apesar de ter estudado a psicologia geral no curso de Direito. Então a gente tem uma noção a este respeito.
Por esse motivo eu indico também este livro, para que você possa compreender. Bem recente, eu fui fazer uma visita a alguém, e alguém na visita, durante todo o tempo, me levou para um canto. Ele me levou para um caminho. A conversa foi desenvolvendo, ele pediu a visita, e à medida que eu acompanhava o que ele dizia, eu pensava comigo, não está certo. Ele está querendo me fazer crer naquilo, quando o que eu estou percebendo é isto. Aí, num dado momento, eu resolvi fazer uma pergunta a ele. Feita a pergunta, aquela técnica da maiêutica socrática, quando eu perguntei, ele teve dificuldade de me responder. Eu disse, não, só me responda sim ou não. Aí, quando ele respondeu, o contexto veio à tona. Aí já entrou logo a esposa no contexto, já entrou o filho no contexto, e eu pude observar que o problema ali era uma questão psicológica. Então, já comecei a dar alguma orientação, e não sou técnico, não posso prescrever, já indiquei que ele procurasse um profissional adequado. Mas pelo menos eu consegui conceituar, consegui observar qual seria a linha do problema dele. Porque uma questão é a linha teológica, onde eu sou teólogo, uma questão é a linha jurídica, onde eu sou advogado, e outra questão é a linha psicológica ou psiquiátrica, que eu já não domino. Então eu preciso identificar, e identificando eu digo, o profissional é aquele. Porque nós precisamos entender que a mente, ela é um órgão do corpo. E assim como adoece do pulmão, do rim, do baço, do fígado, do coração, da vista, da audição, também adoece da mente. E se adoeceu da mente, muitos vão levar isso para o campo espiritual, para espiritualizar, tá? Mas na realidade tem coisa que é preciso que se passe pelo profissional da matéria, e eu deixo essa orientação aqui. Então, tem pessoas que às vezes, por causa da ansiedade, têm passado por problemas psicológicos. E às vezes o problema psicológico ele é um pouco mais avançado. Aí já é uma questão clínica. Por esse motivo eu tenho aqui a psiquiatria e Jesus. Identificado o problema, infelizmente, é preciso mandar para o profissional adequado. Eu te indico também este livro, A Psiquiatria e Jesus. Transforme suas emoções em 30 dias. É um estudozinho para analisar a vida da pessoa. Pois bem, na quarta-feira, querendo Deus, nós falaremos sobre contentando-se com o Senhor nosso Deus. O Senhor é a nossa provisão completa. Neste sentido, o Senhor nos dará tudo o que é necessário. Se contente com o seu Deus. Na quinta-feira, se chegarmos até lá, o texto diz, a epígrafe diz, cuidando de todas as esferas do nosso ser. É onde entra este assunto aqui. O nosso ser é composto por espírito, alma e corpo. Então é necessário que você cuide da psique. Isso aí nós vamos falar bem fortemente na quinta-feira. E assim estaremos estudando, com o estudo da quarta e da quinta, o ponto 2, que fala a provisão das necessidades emocionais. Necessidades emocionais. Entra no contexto que eu acabei de lhe indicar, os livros. Aí na sexta e no sábado, fechando as semanas, com a graça do nosso Deus, falaremos sobre as preocupações e inquietações marcam o nosso tempo. Vamos aprender que nossos dias são marcados pelo imediatismo. Tem que ser agora, senão não dá, não consegue. Recentemente eu conversei com alguém, um negócio que aconteceu ontem, a pessoa disse, eita, mas já tem tanto tempo. Eu digo, não tem tanto tempo não, aconteceu agora há poucos dias. Então não deu nem tempo aquela situação maturar, aquela situação passar por uma metamorfose. Então calma que tudo vai acontecer ainda. E no sábado, fechando a semana, queira Deus que nós cheguemos até lá, o texto diz, a provisão da presença do Espírito em nossas vidas. Aí nós estaremos andando bem, porque nós precisamos desejar o Espírito Santo que nos conforta, é o Espírito da promessa, o Consolador. Aí nós vamos relaxar e saber que Deus cuida de tudo. Estaremos estudando o terceiro ponto da lição que diz a provisão das necessidades espirituais. Não temos só necessidades materiais, tratando do comer, beber, vestir, etc. Não temos só necessidades psicológicas, necessidades da alma, que é esse conteúdo que eu acabei de passar para vocês. Nós também temos necessidades espirituais, tratando do espírito. E muita gente nem cuida disso, mas é preciso que espírito, alma e corpo sejam plenamente transformados pelo Senhor. Pois bem, vamos então à nossa reflexão de hoje, segunda-feira, Mateus, capítulo número 6, versículo 25, eu te convido a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, e a nossa epígrafe diz,
a bênção de se entregar e descansar em Deus. Entregar e descansar em Deus. Pois bem, eu vou fazer a leitura na tradução que está diante de mim, que é Almeida Revista e Atualizada. Mais breve eu utilizarei outras versões, como sempre utilizo. A contemporânea, a de Jerusalém, judaica e assim por diante, tá bom? King James, NVI, NTLH, Nova Almeida Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Atualizada, etc. Hoje, Almeida Revista e Corrigida. Você leia, por gentileza, em qualquer versão de Bíblia. Eu vou ler, contextualizar e, na sequência, fazer a aplicação pessoal. Mateus 6, versículo 25, Almeida Revista e Corrigida diz: por isso, aí eu sempre chamo a atenção nesse sentido. Por isso, isso o quê? Aí você tem que voltar ao capítulo 6, dos versículos 19 a 24. Então, esta nova perícope, que vai do 25 ao 34, está necessitada do versículo 19 a 24, perícope do 19 a 24, para compreender do 25 ao 34, certo? Então, você tem que ler do 19 ao 24 e agora do 25 ao 34. Mas o 25 diz: por isso, o que está do 19 ao 24, de Mateus capítulo 6, vos digo, por causa disso, eu estou falando para vocês, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não ande preocupado quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aí há uma indagação agora do Senhor. Não é a vida mais do que o mantimento? A vida não é mais importante do que a comida? E o corpo mais do que a vestimenta? Não andeis solícitos. Pois bem, contextualizando, nós temos que quem escreveu esse evangelho foi Mateus. Este texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. E quem escreveu este evangelho foi Mateus, discípulo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mateus não foi o primeiro a escrever. Em ordem cronológica, primeiro escreveu Marcos, aí depois escreveu Mateus, depois escreveu Lucas e, por último, 30 anos após, escreveu João. Eu gosto muito de falar a data em que Mateus escreveu, porque a mente da gente trabalha. Mateus escreveu ali no ano 60 a 63. Existe muita divergência, então de 60 a 63. Ou seja, praticamente 30 anos depois que os fatos aconteceram. E aqui Mateus está registrando o Sermão do Monte. Nós tivemos aí um trimestre inteiro sobre o Sermão do Monte. Recentemente na igreja nós também concluímos o estudo do Sermão do Monte. Lá na nossa igreja, Ministério Palavra que Cura, Luiz Eduardo Magalhães, bairro Nova Brasília, Avenida 5. Você é convidado a estar conosco nas quartas-feiras para aprender a Palavra de Deus. E dentro do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, Jesus proferiu seu sermão estando na Galileia, logo depois de ser batizado nas águas da presença da Trindade e da sua tentação no deserto por Satanás. Ele subiu a Galileia e lá na Galileia o Senhor Jesus, então, começou o seu ministério com o Sermão do Monte. E dentre os muitos ensinamentos que Jesus dá no Sermão do Monte, ele fala em Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 24, sobre o dinheiro. Ele vai falar que não devemos ajuntar tesouro na terra, mas ajuntar tesouro nos céus. Recentemente a gente tem visto notícia aí nas redes sociais de alguns que juntaram tanto tesouro na terra que agora estão com problemas na justiça. Eu falo de obreiros, eu falo de convenções, eu falo de pessoas de muita posse, pessoas que deveriam estar ao inverso, porque eu aprendi, quando novo convertido, que quanto mais a pessoa sobe, na realidade ele está descendo. E eu aprendi que Jesus Cristo disse que quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Essa dinâmica não existe. Quando você encontra alguém que recebe 20, 30, 40, 200 salários mínimos por mês, é uma questão que deixa preocupado, e inclusive outros ainda dizem bem assim: do tamanho que for a tua produção é o tamanho que você vai receber. Não é assim, não é um concurso. É por isso que Paulo disse: eu mesmo nunca cobrei nem um centavo de vocês. E Paulo, eu digo com certeza, foi o maior dos apóstolos. Essas mãos, disse Paulo, trabalharam para que eu e os meus
não fôssemos pesados a vocês. Mas, infelizmente, alguns têm juntado tesouro na terra, quando na realidade deveria juntar tesouro nos céus. Às vezes, a administração eclesiástica e a renda que daí advém tem tomado a visão de muitos. Isto é um problema. Aí o texto continua dizendo acerca, como nós falamos ali, do dinheiro. Aí depois vai falar sobre o jejum, o jejum tal, está lá nos versículos 16 a 18. Aí quando chega, aliás, o jejum está no versículo 16 a 18, nós estamos do 19 a 24. Aí Jesus vai falando sobre esse tesouro e ele diz, vocês não podem servir a dois senhores, porque se servir um, vai desagradar o outro. Aí nós entramos no texto que nós lemos. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vida. Qual é o ensinamento aqui de Jesus? É porque nós esquecemos, às vezes, que nós somos servos do Senhor, criaturas do Senhor, feitos pelo Senhor, e que tudo que o Senhor fez foi por nossa causa. Preste atenção. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando você começa a estudar a esse respeito, antes de fazer o homem, eu disse antes de fazer o homem, porque é igual você receber uma visita na tua casa. Você vai antes preparar a casa para a visita chegar. Jesus usou a mesma dinâmica, disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João escreveu em Apocalipse sobre a santa cidade, está lá no capítulo 19 de Apocalipse, a Nova Jerusalém. Logo, há uma necessidade de preparar o ambiente para receber alguém. Lá em Gênesis aconteceu isso. O Senhor Deus, então, criou a luz, haja luz, e fez a divisão entre luz e trevas, porque o homem precisa da luz. Nós não fomos criados para viver nas trevas, nossos olhos não veem na escuridão. Então Deus, por nossa causa, criou a luz. Depois Deus separou o céu da terra, a expansão de cima da expansão de baixo, porque nós somos da expansão de baixo. Nós não conseguimos viver na expansão de cima. O doutor Luiz de Matos, certa vez, estando na minha casa, lá de Franca, São Paulo, ele me disse que existe um verbo, que eu não lembro qual é o verbo agora, que deixa claro que o peixe é da água, que a ave é do céu e que os animais terrestres são da terra, como o homem também. Logo, nenhum desses consegue viver se for andar no outro ambiente. O homem não consegue viver no mar, os peixes não conseguem viver fora do mar, o homem não consegue viver no céu, as aves não conseguem viver fora do céu, os animais da terra não conseguem viver em outro ambiente, como o homem, que não é um animal, o homem é o único ser racional que existe, moral, junto com os anjos, criado moralmente, homens e anjos. Então, nós vivemos neste ambiente. Então, Deus fez a separação por nossa causa. Aí depois o Senhor Deus fez separação entre a água e a terra seca. Ele separou a água da terra seca, justamente pelo que eu estou dizendo, por nossa causa. Quando o Senhor fez a separação da água para a terra seca, o Senhor, então, fez com que a terra produzisse alimentos por nossa causa. É interessante que o alimento industrializado nos prejudica. E se você comer tudo que é natural, você vai ter saúde. Olha que interessante. Eu estava vendo alguém recente dizendo que existe uma carga de energia quando você põe o pé no chão. Ele fez uma análise e pegou um equipamento, colocou o negativo no chão e ele segurou no equipamento com o pé calçado. Não deu quase transmissão de energia. Quando ele tirou o pé, que botou no chão, o equipamento mostrou que tinha energia sendo transmitida. Ou seja, o nosso corpo recebe uma carga enorme de energia quando nós pisamos no chão. Temos mais força. Olha que coisa interessante. De igual modo, o Senhor agora vendo que o homem tinha necessidade de descansar, o Senhor criou o sol, a lua e as estrelas para que governassem o dia, a noite, a semana, os meses, os anos, as estações. Tudo por causa do homem. Tudo foi feito por causa do homem. Desta forma, Deus não deixará o homem, que é sua imagem e semelhança, sem cuidados. É por isso que na sequência do texto, nós vamos encontrar o Senhor dizendo no versículo 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, elas não lançam semente na terra. Quando o homem estava no jardim do Éden, o homem não plantava, o homem somente cuidava. Tudo que precisou, que o homem precisava já existia. Não semeiam nem cegam, não colhem.
nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Todos os dias Deus provê o alimento para todos os animais, para as aves, para os peixes, para os animais que são da terra, os répteis, os anfíbios, assim por diante. Deus não vai prover animal para o homem, não vai prover alimento para o homem. O grande problema é que, às vezes, pelo instinto que nós temos de aquisição, né? Pelo instinto de aquisição, nós queremos mais, e começamos uma concorrência com alguém que está ali ao nosso lado, um paradigma que, se ele consegue mais do que a gente passa mal com isso. Ou se nós conseguimos mais do que ele, começa uma concorrência, vem a inveja, vem aquele tipo de coisa. Então o Senhor diz, calma, o Senhor as alimenta, elas nem juntam em celeiro. Não tendes observado o valor que elas têm? E Deus alimenta elas. Aí ele continua no versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado à vossa altura, à vossa estatura? Você pode crescer um pouquinho, você não vai mudar nada disso. Aí vem um outro aqui que a gente esquece do hair, né? Hoje tem o mega hair é cabelo comprido. Paint hair, digamos assim, a tinta para cabelo. Porque o texto vai dizer, não podeis tornar um fio do vosso cabelo branco ou preto. Alguns já utilizaram como doutrina para dizer que não pode pintar o cabelo e tal, mas não é nesse sentido. Aqui é só para dizer que você vai envelhecendo e você não consegue, pelos poderes que me são concedidos, meu cabelo volta a ficar preto. Não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. Eu lembro que teve uma época aí, uma tendência de modismo, onde as pessoas estavam orando para ter dente de ouro. A pessoa, já ficou ouro aqui? Aconteceu comigo uma vez na igreja que alguém dessa natureza nos visitou e disse, agora sua mão vai derramar ouro, vai correr ouro na sua mão. Começa a esfregar a mão, e eu estava na porta assim, lateral, e um pastor veio na minha direção e disse bem assim, ô Machado, dá uma olhada aqui, ó, tá brilhando aqui, já é ouro. Eu olhei para ele e digo, rapaz, me deixa fora desse negócio. Eu lembro disso com modismos. Alguém pode criar o modismo aí do cabelo voltar, o modismo de acabar a barriga, vocês já viram? O camarada come muito, não exercita, não faz consagração e quer que a barriga acabe. É muito fácil alguém chegar com oração e a barriga acabar. Então, essas coisas não existem. Não existem, né? Que eu digo o Padre Quevedo. Aí diz assim, por que vocês estão preocupados? Versículo 27. Versículo 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? 28. E quanto ao vestimento? Por que andais solícitos? A preocupação, às vezes, eu vou vestir o quê? Como? Quando? Vai ter uma festa na igreja. Presta atenção. Que é campo para pessoas brigarem e assim por diante. Para um mostrar que fez mais bonito que o outro. Mas o de fulano não ficou tão bom. Foi na costureira. Para com isso. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, só serve para isso, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Em outras palavras, o Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Sendo assim, nós deixamos a nossa reflexão hoje para você, no sentido de que se você se entregar e confiar em Deus, o Senhor vai prover as tuas necessidades. Às vezes você quer na necessidade uma Land Rover, você quer um helicóptero, você quer um jatinho, e isso não faz parte da necessidade. A Bíblia diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, está aqui no texto, no versículo 33, Mateus 6 e 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que ele acabou de citar, o comer, o vestir, etc, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, verso 34,
pelo dia de amanhã. Amanhã é um outro dia, nós não sabemos se estaremos vivos, se não estaremos. Tiago disse que nós não devemos nem dizer, eu vou fazer, mas pelo contrário, diga, se o Senhor permitir, se for da vontade de Deus, dia da manhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, nesta semana nós estamos estudando sobre a promessa da provisão. Eu sou grato a Deus porque Deus sempre proveu em minha vida. E tem um testemunho para contar que o tempo já está avançado, mas eu vou contá-lo porque vou precisar usar ele durante toda a semana. Certa vez, na casa dos meus pais, eu era bebê e chegou um pessoal necessitando de comida, isso em Delmiro Gouveia, no estado de Alagoas, no bairro Pedra Velha. E a nossa casa não tinha comida. Minha mãe disse que tinha colocado na panela um pouquinho de feijão que mal dava para ela e meu pai. Eu, na realidade, na época eu mamava, né? Não comia comida sólida ainda. E aquele pessoal chegou e minha mãe não tinha como mentir. Disse, olha, moço, eu tenho um pouco de comida, agora eu tenho que esperar meu marido chegar. Meu pai chamava-se Noé. Ela disse, eu tenho que esperar Noé chegar. Aí a gente reparte. O pessoal foi ficando por ali, foi ficando, e o tempo foi passando, e ela disse que começou a se preocupar. Esse povo vai pensar que eu não quero dar comida a eles. Aí ela disse, não, eu vou repartir com eles. Quando Noé chegar, eu explico para Noé o que aconteceu. Minha mãe sempre foi uma mulher coerente, então não tinha por que meu pai não ter compreensão neste momento. Aí minha mãe disse que foi na panela, abrir a panela, e quando ela destampou a panela, ela foi destampar a panela de pressão, ela teve trabalho, porque a panela de pressão você tem que tirar a pressão e girar ela para o lado assim, porque a tampa é um pouco ovalada, para ela destravar e tirar. E minha mãe disse, destravar e sair. Minha mãe disse que ficou envergonhada porque a panela estava cheia, derramando comida, que ela quase não conseguiu destampar a panela. Aí ela chamou o pessoal, disse, bom, eles digam o que eles quiserem, eu estou vendo o milagre de Deus. E assim Deus realizou este milagre na nossa casa. Se você tiver um semelhante, deixa aí nos comentários, tá bom? Mas lembrando que Deus é o Deus da provisão. Eu, por exemplo, sou fruto de muita provisão da parte do Senhor. Quem seria eu se o Senhor não cuidasse de mim? E nós vamos aprender isso nesta semana. Amanhã, segundo a graça de Deus, nós voltaremos para falar, lançando nossa ansiedade sobre Deus, porque Ele cuida de nós. Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, acione o sino das notificações e vamos nos entregar a Deus. Salmo 37, verso 5, porque Ele tudo fará. Paz do Senhor a todos.